exercício 4, tentativa 1. Exercício 4, tentativa 1. Agora, para o exercício 4, a gente vai falar sobre um outro método para resolução de sistemas lineares, tá? É o método de Gauss-Seidel. Esse aqui eu já deixei escrito porque tem muito de matriz, ia demorar muito para ficar escrevendo e falando assim. Mas é o método de Gauss-Seidel, tá? Ele é muito similar ao método de Jacob, já eu falo qual é a diferença entre eles. Mas ele é um método iterativo, tá? Então, o método de eliminação de Gauss que a gente tinha visto antes, ele não é necessariamente um método iterativo, tá? Você até pode pegar, fazer o escalonamento, obter uma solução e a partir dela fazer o refinamento dessa função. Esse refinamento é um processo iterativo, beleza? Mas a eliminação de Gauss em si não, tá? Agora, Gauss-Seidel já é um método iterativo. Então, na mesma ideia que a gente falou lá nos zeros de função, o método iterativo ele vai partir de uma solução inicial x0 e ele vai executar os passos n vezes, quantas vezes você quiser, para ir refinando, né, melhorando essa solução xn. E que passos são esses? Os passos eles são: primeiro, você isola cada uma das incógnitas. Segundo, você calcula xn com base no valor mais atualizado da solução. O que isso quer dizer? Fica mais fácil vendo aqui na matriz. Então aqui eu vou ter uma matriz genérica, esse aqui é um sistema 3×3, e aí eu tenho os coeficientes aqui da matriz A, eu tenho as incógnitas, e eu tenho a minha matriz, meu lado direito, né, que é a minha matriz de termos independentes. O primeiro passo vai ser isolar cada uma das variáveis. Então, uma por linha, eu vou isolar x, y e z. Aí esse processo é bem fácil de fazer, né? Você pega esse aqui e passa pra lá, subtraindo os termos que não estão multiplicados por x, e depois divide tudo pela diagonal, que é o A1. Como que eu vou calcular a minha solução 1, então? Aqui é que tá a história. Eu tenho a minha solução x0, aqui eu representei x maiúsculo como vetor e x minúsculo como a variável, tá? Então aqui eu tenho o meu vetor x0 da minha solução inicial. Como que eu vou montar o meu vetor x1? Vou pegar essa equação de x que eu isolei e eu vou colocar aqui. No valor de y, eu vou colocar o meu valor que está aqui na minha solução. Mesma coisa que eu faço com y0. Esses aqui são os valores mais atualizados que eu tenho, porque vem da minha solução inicial, é a primeira variável que eu estou calculando. Quando eu for calcular y1, eu já tenho os valores de x1. Então eu vou outra coisa aqui. Eu já tenho o valor de x1, porque eu acabei de calcular ali em cima. Então, opa, que eu cortei aqui. O que consiste em usar o valor mais atualizado? Porque aqui quando eu for multiplicar por x, eu vou multiplicar por x1 que eu acabei de achar. E o z, como eu ainda não calculei o z1, eu uso o próprio z0. Quando eu for calcular z1, aí eu já vou ter o meu y1. Então, para calcular z1, eu vou usar o x1, que veio da minha primeira equação, o y1, que veio da minha segunda equação. Tá? Então, é isso aqui que significa usar o valor mais atualizado. Qual a diferença do método de Gauss-Seidel para o método de Jacob? O método de Jacob ele vai calcular o próximo vetor com base única e exclusivamente no vetor anterior. Então aqui, em vez de usar x1 e y1, ele usaria x0 e y0 de novo. O Gauss-Seidel é tipo um melhoramento assim, do método de Jacob, porque ele vai usar o valor mais atualizado. Com isso ele vai diminuir o erro, dado que eu vou diminuir o erro para a iteração. Beleza. Como todo método iterativo, a gente tem que discutir a convergência do método, porque o método ele pode não convergir para a minha solução. Como que eu analiso essa convergência?
A convergência no método de Gauss-Seidel, ela é bem interessante, e aí eu vou usar um diagrama que tem inclusive no livro, porque eu acho que ele ajuda a entender. Então, os critérios de convergência. Vamos lá. Eu tenho um conjunto dos sistemas determinados. Certo? E aí, como a gente discutiu, os sistemas iterativos que a gente está discutindo aqui, eles só podem ser aplicados para os sistemas determinados. Então, os sistemas que convergem pelo método de Gauss-Seidel, eles estão dentro dos sistemas determinados, né? Então, aqui converge por Gauss-Seidel. Dentro disso, a gente tem um negócio que a gente chama critério de Sassenfeld. E ainda dentro dele, a gente tem o critério das linhas. Beleza. Então, por que esse diagrama é interessante, né? Porque ele ajuda a entender a questão do critério ser suficiente, mas ele não ser necessário. O que isso significa nesse caso? Dentro dos sistemas determinados, eu tenho sistemas que convergem por Gauss-Seidel, ou seja, não existe um sistema que converge por Gauss-Seidel que não é um sistema determinado. Aí tudo bem. Dentro do conjunto de sistemas que convergem por Gauss-Seidel, eu tenho os sistemas que atendem ao critério de Sassenfeld. Ou seja, o critério de Sassenfeld ele é suficiente para convergência por Gauss-Seidel. Se atender esse critério, vai convergir. Mas eu tenho sistemas que não atendem ao critério de Sassenfeld e podem convergir por Gauss-Seidel. Mesma ideia do critério das linhas. Todo sistema que atende ao critério das linhas atende ao critério de Sassenfeld e, portanto, converge. Mas eu tenho sistemas que convergem e não atendem ao critério de Sassenfeld, e eu tenho sistemas que convergem, atendem ao critério de Sassenfeld e não atendem ao critério das linhas. Tá? Então agora vamos explicar o que é cada um desses critérios. Primeiro, o critério de Sassenfeld. O que esse critério fala pra mim? Dado um beta i, que eu defino pela soma de j igual a 1 até i menos 1, do módulo do elemento ij, vezes o beta j, mais a soma de j de i mais 1 até n do módulo de aj. Tudo isso dividido pelo módulo de A em I. E aí eu defino M como sendo o máximo de valor dos betas i's, né, com I variando de 1 a N. E isso tem que ser menor do que 1. Então esse é o meu critério de Sassenfeld. Beleza. Essa fórmula aqui cheia de somas, ela fica complexa. Então vamos analisar isso aqui com calma pra gente entender graficamente como é que isso funciona. Quando eu estou somando os valores de j de i mais 1 até n, lembrando que isso aqui i é linha, tá? Então isso aqui eu vou iterar para cada linha, tá? Porque o meu elemento i aqui é a linha. Então isso aqui, o j indo de i mais 1 até n, isso aqui é o lado direito da diagonal principal. Isso aqui, se o j está indo de 1 até i menos 1, isso aqui é o meu lado esquerdo da diagonal principal. E esse elemento aqui, o i, ele é exatamente a diagonal principal, né? É onde a linha e a coluna se encontram. Beleza. O que isso aqui está querendo dizer para mim, então? O elemento beta de cada linha vai ser a soma dos módulos daquilo que está à direita da diagonal principal, a soma dos módulos multiplicados pelo beta que eu já calculei
dos elementos que estão à esquerda da diagonal principal, tudo isso dividido pelo elemento que está na diagonal principal, tá? Então, se o valor máximo de todos os betas que eu calculei for menor do que 1, atende ao critério Seinfeld, então vai convergir por Gauss-Seidel. Inclusive, quanto menor esse meu M, mais rápido ele vai convergir. Então, para mim, é interessante que esse M seja pequeno. Ou seja, eu preciso minimizar o BI. Beta I, né? Como que eu faço para minimizar o beta I? Uma das estratégias é o de maximizar a diagonal principal, tá? É muito parecido com o processo que a gente fez de condensação pivotal na eliminação de Gauss, né? A gente maximiza os elementos que estão na diagonal principal. Beleza. Só que esse critério, ele é um pouco chato de ser verificado. Né? Para cada linha eu preciso fazer essa conta, e aí vão aparecer frações, enfim. Cada linha que você vai fazendo acaba ficando uma conta maior, que é meio chatinho de fazer. Para isso existe o critério das linhas. Ele é bem mais restrito, é um número de sistemas muito pequeno, atende ao critério das linhas, mas ele é muito fácil de ser verificado. Então por isso que a gente fala dele. Por quê? Qual é a ideia? Olha um sistema, verifica o critério das linhas. Atendeu? Ótimo, nem preciso fazer essa Seinfeld, porque eu sei que se atender o critério das linhas, vai atender essa Seinfeld, tá? É meio essa a ideia. Mas qual é o critério das linhas? É que a soma de J igual a 1, sendo J diferente de I até N, dos módulos, dos elementos, tem que ser menor do que o A e I. Ou seja, isso aqui é a soma de todos os elementos daquela linha, exceto o elemento da diagonal principal. E esse aqui é exatamente o elemento da diagonal principal, né? Então, eu preciso que a soma dos módulos, dos elementos da minha linha sejam menores do que o elemento da diagonal sozinho. Uma coisa muito interessante da gente perceber que é o seguinte. Isso aqui é equivalente ao meu beta 1, ou 0, né, se você estiver considerando a primeira linha como 0. Então, para I igual a 1, é igual a Seinfeld. Tá? Isso é útil. Vamos, inclusive, usar essa informação no exercício 4. Bom, então, para a primeira linha, é exatamente igual a Seinfeld, né? Porque na primeira linha eu não tenho elementos à esquerda da diagonal principal. Então eu estou simplesmente somando os elementos à direita e dividindo, pedindo que seja menor que 1, né? Ou seja, é equivalente a dizer que é menor do que o elemento da diagonal principal. Beleza. Com esses critérios, na verdade com o critério da Seinfeld, eu consigo escrever um critério de parada. Todo sistema interativo ele vai ter um critério de parada. Né? Esse critério de parada pode ser um erro absoluto mínimo ou um número de iterações especificadas, enfim. Aqui a gente vai ter um critério de parada que vai garantir que a minha diferença absoluta é menor do que o erro. Então, esse critério de parada, ele é assim. Lembrando que M é o valor máximo de beta, tá? M dividido por 1 menos M vezes o módulo da diferença entre os vetores xk e xk menos 1, ou seja, a solução K e a solução anterior. Essa notação aqui, tá? Simplesmente quer dizer... Deixa eu só terminar aqui o erro. Essa notação aqui, ela simplesmente quer dizer isso aqui. O maior valor, né? Então o máximo, entre o valor de xk e menos xk e menos 1. Então é basicamente você fazer a diferença de cada elemento, de cada linha, e ver qual é o maior valor absoluto, tá? E esse erro aqui é o erro que eu quero. Então vamos supor que eu quero que a minha solução tenha um erro menor do que 10 a menos 3, tá? Então eu preciso garantir que M sobre 1 menos M vezes a diferença entre a solução que eu obtive nessa iteração e a solução anterior seja menor do que o meu erro esperado, que é de 10 a menos 3.
tá? Isso aqui garante que a diferença entre o meu xk, que eu acabei de obter, menos o meu x barra, que é a minha solução analítica, é menor ou igual que o erro, tá? E aí, uma outra coisa interessante que sai dessas proposições aqui é o seguinte: esse xk menos x barra, eu posso escrever que ele é menor ou igual a m vezes o meu xk menos 1 menos o meu x barra, tá? Então, o erro que eu obtive nessa iteração, ele vai ser sempre menor do que m vezes o erro da solução anterior. E se eu fizer essa lógica repetidas vezes, eu chego aqui. O erro final absoluto vai ser menor ou igual a m elevado a k, ou seja, elevado ao número de iterações, vezes o meu x0, que é a solução inicial, menos o meu x barra. Disso, o que eu tiro? Que o meu erro absoluto final é menor ou igual a m elevado a k sobre 1 menos m, vezes a diferença entre a solução da iteração 1 menos a solução da iteração 2. Desculpa, da iteração inicial. A minha solução inicial. Isso tudo é menor ou igual que o erro. Por que isso é importante? Porque com essa informação aqui, dado que eu sei o erro, tá? O erro ele sempre é dado, ele sempre fala, eu quero um erro mínimo de tanto. Disso aqui eu consigo isolar o meu k e obter o meu número de iterações mínimas necessárias para eu atingir esse erro. Tá? O exercício que a gente vai fazer também vai pedir isso. Então agora, indo pro exercício, o que o exercício ele vai me falar? Tá? Já eu mostro o enunciado bonitinho, mas ele me dá uma matriz. E ele me fala que existem, deixa eu escrever aqui a matriz. A matriz que ele me dá é essa aqui. 10, 18, 8, 10, 1, 9, 5, 10, 16. Com um lado direito, 9 menos 8, 5. E ele me fala o seguinte: existem exatamente duas permutações que satisfazem o critério de Sassenfeld. Ou seja, existem duas combinações entre as linhas e as posições das linhas das colunas que vão satisfazer o Sassenfeld. Só duas. Tá? E aí, o que ele pede no resto do exercício? Para você dar o M, você precisa saber o M dessa iteração. Desculpa, você precisa saber o menor M entre as duas iterações e quantas iterações são necessárias para se obter um erro mínimo lá que ele me dá. Mas vamos aqui entender essa questão de exatamente duas permutações, tá? A primeira você parece que é um pouco complicado, né? Tipo, nossa, eu vou ter que testar todas, né? Eu tenho 3 linhas, 3 colunas, vão dar muitas permutações aí para eu testar. Você pode testar todas, óbvio, mas considerando o tempo de prova, você não consegue fazer isso. Então vamos tentar pensar para ver quais permutações que a gente testa. Lembrando do que eu falei aqui, com relação ao critério das linhas, o critério de Sassenfeld, toda vez que eu atendo o critério das linhas, eu atendo o critério de Sassenfeld. Ou seja, para mim, bom a gente começar aqui é pensar como que eu atendo o critério das linhas. Eu acho que fica mais fácil. Lembrando que o critério das linhas para a primeira linha é igual ao critério de Sassenfeld. Daí todas as linhas precisam atender a ambos os critérios. Ok, vamos analisar aqui as minhas linhas. Qual é
maior elemento que tem em cada linha, né? Aqui nessa linha que eu tava falando, para eu minimizar o meu beta-i, eu preciso maximizar o meu dp, né? Minha diagonal principal. Então, qual é o maior elemento de cada linha? Bom, nessa linha aqui é o 18, nessa linha aqui é o 10, nessa aqui é a linha 16. Né? Então, eu já sei que as minhas permutações, elas vão envolver esses 3 elementos na diagonal principal. Aí eu já consegui reduzir as minhas permutações, né? Porque se eu preciso ter esses elementos na diagonal principal, então eu me limito simplesmente a pensar nas permutações simplesmente entre esses elementos, né? Qual é a ordem que eles vão aparecer na diagonal principal? É 18, 10, 16? É 16, 18, 10? É 16, 10, 18? Enfim. Beleza. Segundo ponto. Vamos avaliar as linhas enquanto é o critério das linhas. Tá? Porque as linhas, os elementos das linhas eu não vou mudar. Eu vou fazer permutações, beleza. Eu vou trocar a ordem das linhas e a ordem das colunas, mas eu não vou mudar qual elemento está em cada linha. Então vamos avaliar em relação ao critério das linhas. Essa primeira aqui não atende. Por quê? 10 mais 8 é igual a 18. Eu preciso que seja menor. Mesma coisa que na segunda linha. 1 mais 9 é 10, isso é igual a 10. Né? Então, não é menor. Essa aqui é a única linha que atende ao critério das linhas. Por quê? 5 mais 10 é 15, que é menor que 16. O que isso está dizendo para mim? Eu preciso que essa linha esteja na primeira posição. E eu preciso que esse aqui seja o elemento da diagonal principal. Tá? Porque se eu colocar essa ou essa linha na primeira posição, dado que o critério das linhas e o critério Seysenfeld da primeira linha são iguais, eu nunca vou atender o critério Seysenfeld. Então, eu já achei as minhas duas permutações. São as duas permutações em que esses elementos são da diagonal principal e essa é a primeira linha. Ou seja, a ordem seria 10, 18, 10, desculpa, 16, 10, 18 ou 16, 18, 10. Então, vamos escrever tudo que a gente pensou aqui. Ó, se não satisfaz o critério das linhas na primeira linha, logo não satisfaz o critério de Seysenfeld. Tá? Essa é uma relação causal direta, tá? E vice-versa, porque o algoritmo é o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o maior elemento de cada linha. Muito parecido com o que a gente fez aqui na condensação pivotal. O segundo passo que a gente fez foi avaliar o critério das linhas. E o que a gente descobriu aqui? A gente descobriu quais são as linhas elegíveis para a primeira posição. Tá? No caso, a gente só descobriu que só existe uma linha elegível. E aí, o que a gente vai fazer é permutar e testar Seysenfeld. Então, vamos permutar isso aqui. Vim agora para o computador para a gente terminar o exercício. Aqui apresentando o enunciado. Então, aquilo que eu já tinha falado, né, ele dá a matriz A, dá a matriz B, me fala que existem duas permutações de linhas e colunas que satisfazem o critério de Seysenfeld.
E ele pede para eu escolher aquele que tem o menor fator de convergência, né? Fator de convergência é o valor M, que a gente definiu como o máximo entre os betas, tá? E aí, ele me dá depois a diferença entre os vetores x0 e x1, que é aquele que a gente usa na hora de calcular o número de iterações, e me fala qual é o erro escolhido, né? O menor erro, aliás, o maior erro admitido. Depois ele me pede para eu falar qual é esse M, né, da permutação que tem o menor fator de convergência. E aí aqui embaixo ele ainda me pede, então, qual é o número mínimo de passos, considerando ali aquele erro máximo, tá? Então, só para eu terminar o raciocínio, que acabou ficando cortado lá no papel, vamos montar essas duas matrizes, as duas permutações. Então, a gente já sabe que essa linha precisa ir para a primeira posição. Deixa eu pegar outra cor aqui. A gente sabe que essa linha aqui precisa ir para a primeira posição, certo? Porque eu preciso dela, só ela que atinge o critério das linhas. E se eu quero que o meu 16 seja diagonal principal, eu também preciso mudar essa coluna terceira para a primeira posição. Outra observação, meu 18 tá no meio, né? Então eu preciso que o meu 18 esteja no meio também, porque ele é da diagonal principal. Da mesma forma, o 10, que vai trocar, né? O 10 tá na coluna 1, ele vai vir para a coluna 3. Então, ele vai ser o terceiro elemento da diagonal principal. A minha matriz 1, então, vai ficar 16, 10, 5, 8, 18, 10, 9, 1, 10. Só conferir se não escrevi nada errado. Tudo bem? Beleza. E agora, para montar minha matriz 2, eu vou naquela linha de considerar que eu ainda preciso manter esses três elementos da diagonal principal, né? O 16, o 18 e o 10. Mas eu posso permutar eles entre as posições da diagonal principal. Como eu sei que eu preciso do meu 16 na primeira posição, então, a minha segunda permutação vai ser simplesmente eu trocar o 18 com o 10, né? Então, eu vou precisar trocar essa linha com essa e essa coluna com essa para manter eles na diagonal principal. Que vai ficar 16, 5, 10, 9, 10, 1 e 8, 10, 18. Ih, aqui ficou meio esquisito. Acho que ficou um pouco espremido. 8. Mas enfim, dá pra entender, né? Vamos agora pro código pra entender como que isso fica testado, né? Então aqui é a função do Gauss-Seidel, tá? Essa função aqui não é minha, tá bom? Eu peguei de um programa que foram inclusive os professores de numérica que fizeram. Então, aqui ele estabelece algumas variáveis, tá? O número máximo de iterações. Uma observação sobre esse número, inclusive, eu coloquei 100 só pra, tipo, ser uma dinâmica mais rápida do exercício, tá? Mas esses processos iterativos de sistemas lineares, eles são super rápidos, tá? Em comparação com os processos que a gente tava fazendo antes, né? Tipo, o método de Newton, por exemplo. Porque o método de Newton, ele envolve integração, derivação, e isso tudo demora para o computador fazer. Agora, os métodos iterativos dos sistemas lineares é só soma, multiplicação, divisão. Isso é super rápido, tá? Então, os métodos iterativos, eles iteram, assim, 1000 vezes, até mais. Eu coloquei aqui 100 porque era um número suficiente para o que a gente precisa fazer, tá? Aí ele define, enfim, as listas que vão ficar os valores. Aqui, ele vai avaliar o critério de Sassenfeld, tá? Então, é exatamente como tá a expressão. O J aqui vai variar de 0 a I, né? No Python, esse número aqui ele não tá incluso. Então, ele vai de 0 até I menos 1. Então, é o lado esquerdo da diagonal principal, em que ele vai pegar o elemento IJ multiplicado pelo beta J, né? Aí, depois, o J variando de I mais 1 até N, que é os elementos à direita da diagonal principal, vai somar o beta com o módulo do elemento IJ.
Depois ele vai pegar tudo isso e vai dividir pelo elemento da diagonal principal, que é o A e I, que nem a gente viu lá na equação. Aqui é só para printar o beta como um número decimal e como a fração irredutível, tá? Depois ele vai calcular o beta max e vai avaliar se o critério de Sassenfeld está atendido ou não. Quando ele atende o critério, ele vai definir a taxa, que é simplesmente aquele m sobre m menos 1. Esse beta max, que ele está chamando de beta max, é o m. Quando o critério não é satisfeito, aí ele define uma taxa arbitrária de 10.000. Essa taxa ele vai usar para calcular o critério de parada. Aqui na parte das iterações, então o que ele vai fazer? Ele pega aquele mesmo esquema, né? Ele vai isolar. Então ele começa isolando pelo B, depois ele vai pegar e vai diminuir cada elemento da esquerda diagonal principal, da direita diagonal principal, vezes a solução que ele já encontrou, e vai multiplicar pela solução mais atualizada que ele tem com relação aos elementos que estão à direita da diagonal principal. Não, desculpa, é o contrário. Esse aqui é a esquerda da diagonal principal e esse aqui é a direita da diagonal principal. Depois ele vai dividir tudo pela diagonal principal. Legal, aí ele calcula o erro usando a taxa, que é o m sobre 1 menos m. E aí aquela definiçãozinha, né, que a gente viu inclusive na prova, isso aqui, que é a diferença entre dois vetores, que seria o valor máximo entre a diferença absoluta de cada linha. E aí vai definir o critério de parada aqui. Depois ele só vai comparar o resultado com a solução exata, né? Que vai ser a multiplicação entre o A e o X. E aí ele vai comparar esse valor com o B, o lado direito da equação. Bom, então vamos lá. Aqui, na verdade, está outra matriz, mas eu queria começar testando o método de Gauss-Seidel com a minha matriz original, sem permutação nenhuma. Né? A gente sabe que ela não vai convergir por Gauss-Seidel, a gente sabe que ela não atende ao critério de Sassenfeld, porque a primeira linha não é a linha do 16, só que a gente não sabe se ela vai convergir por Gauss-Seidel. Por quê? Nem toda matriz que não atende ao critério de Sassenfeld deixa de convergir por Gauss-Seidel, tá? Aqui tem que ajustar o B também. 9 menos 8, 5. Aqui o x0, como ele não me deu, eu chutei um x0 arbitrário de 0, 0, 0. É um chute comum para esses sistemas iterativos. Beleza, vamos rodar. Ó, aqui a gente já consegue ver que não atende ao critério de Sassenfeld, né? O beta 1 já deu 2,6, o beta 2 deu 35, né? O meu beta max vai ser o beta 2, um beta muito grande, então com certeza não vai convergir, e não convergiu, né? Mas a gente já viu como foi super rápido, né? Ele iterou 100 vezes e foi super rápido. A gente, então, partiu da solução inicial 0, 0, 0 e foi só afastando da solução, né? O erro, olha como o erro está crescendo. Ele começou aqui já em 170.000 e aí o erro final deu da ordem de 10 elevado a 130. Isso é muito grande, né? Então, com certeza o método não convergiu. Aqui, ele fez o AX só para comparar, completamente distante do meu B, né? O meu B era 9 menos 8, 5. Tem nada a ver com o que ele achou. Um resíduo muito grande também. Então, a gente viu que essa matriz não converge pelo método de Gauss-Seidel, tá? Agora, é muito interessante observar que, simplesmente mudando a ordem das linhas das colunas, a gente vai ter um resultado completamente diferente, né? Então, vamos colocar aqui a nossa primeira matriz, que a gente acabou de montar, né? A 16, 10, 5, depois 8, 18, 10, e depois 9, 1, 10. Aqui, lembrando, às vezes as pessoas esquecem disso. Quando eu mudo a ordem das linhas de A, eu preciso mudar a ordem das linhas de B, né? Então, aqui o 16 foi para a primeira posição, então aqui é o 5. No meio eu tenho o 18, então aqui é 9. E o menos 8, beleza. Vamos rodar.
Ó, atendeu o critério de Sassenfeld, tá? Então, legal. A gente já sabe que vai convergir pelo método de Gauss-Seidel, tá? Aqui ele calculou pra gente cada beta, certo? E depois calculou o M, que era o beta max. Já iterou, vamos ver o que aconteceu, ó. Então, ele fez 20 iterações e a gente vê que o erro, ele tá diminuindo, né? Ou seja, a solução tá convergindo. Ele começou aqui com um erro de 39, um erro alto, e aí ele foi diminuindo cada vez mais, até que já, só com 20 iterações, ele já conseguiu um erro menor do que o erro que a gente setou como máximo, inclusive bem menor, né? Que a gente setou um erro de 0,001. E aí aqui o meu resultado do meu AX deu super perto do meu vetor B, né? O meu AX era 5, 9 e menos 8. O menos 8 ele inclusive conseguiu acertar, e esses dois ele chegou super perto, né? Então o meu resíduo aqui também deu dentro da minha margem de erro esperada. Então, beleza, convergiu, legal. A gente precisa anotar esse valor do meu M. Por quê? Ele quer o menor M. Vamos lembrar. Então, esse aqui deu 0,97. Beleza. Vamos testar, então, a minha segunda matriz que eu montei, que é 16, 5, 10, 9, 10, 1 e 8, 10, 18. Opa. 10, 18. É isso, né? Beleza. Aqui, de novo, tem que mudar. O 5 permanece. Troca só o menos 8 com o 9. Então, vamos rodar de novo. Isso aqui a gente também sabe que vai convergir, né? Porque o enunciado falou pra mim que as duas permutações convergem. Olha lá. Também atende ao critério de Sassenfeld e tem um M menor. Tem um M de 0,94. Então, a gente já conseguiu responder essa questão, né? Pelo menos a primeira parte. Porque o que ele pediu pra mim? O M do menor fator de convergência entre as duas matrizes que atendem ao critério de Sassenfeld. Aqui, na verdade, ele pediu qual é o denominador, né, da fração irredutível. Então, aqui seria 160, né? Que a gente tá vendo aqui que a minha fração é 151 sobre 160. É 160 a resposta, tá? Seria essa daqui. Beleza, mas vamos só analisar aqui a iteração. Olha como convergiu super rápido, tá? Então, assim, não basta só ter o beta menor do que 1. Quanto menor o beta, mais perto eu vou chegar da solução. Então, antes a gente tinha iterado com 20 vezes, né? Aqui eu tô iterando só 9. E eu consegui, inclusive, chegar a um erro menor ainda. Então, a gente chegou, partiu de 000, começou com um erro de 18, depois já convergiu para 4. Convergiu, já diminuiu para 4. A gente viu que a convergência lá no outro foi mais lenta, né? Tava em 39, foi para 17, ficou lá no 7, 3. Aqui 18 já foi para 4, de 4 já foi para 1. Então, tá convergindo muito mais rápido. E aqui é nosso resultado, a gente também chegou super perto, né? E o resíduo muito menor. A gente tinha um resíduo, acho que era da ordem de menos 3, não lembro agora, no outro. E aqui da ordem de menos 5, né? Então, resultado super legal, só com a otimização da posição entre as linhas e as colunas da minha matriz. Então, só para fechar, aquela última parte que pergunta qual é o número mínimo de iterações que garante que o meu erro vai estar ali menor do que 0,001. Eu peguei aquela equação, né, que a gente desenvolveu no papel, essa aqui primeira, né, do M elevado a K dividido por 1 menos M, vezes a diferença entre o x1 e o x0. E aí, o processo que você tem que fazer é o de isolar o K, tá? Vocês podem fazer essa continha, não é muito difícil, aplicar logo dos dois lados, passar as coisas dividindo para o outro lado. Só lembrando que o log de M é negativo, né, porque M é menor que 1, então por isso que o sinal, né, da equação inverte. Beleza, e aí você tem que aplicar isso só. Vindo aqui nossa calculadorazinha aqui, né, o M a gente viu no programa anterior que era 151 dividido por 160. A diferença entre aqui os dois vetores x1 e x0, ele me deu de 4,63. O erro, a gente sabe que o erro máximo que ele quer é o 0,001. Então, aqui só precisa calcular o erro vezes, o log do erro vezes 1 menos m,
dividido pela diferença entre o x1 e o x0 na base m. E aqui eu calculei aqui já, deu 195,5. Lembrando que iteração é um número inteiro, então a nossa resposta é de 196 aqui, tá? É só uma observação, porque aqui a gente chegou em valores menores, né? Mas o critério de parada ele é criado para garantir que o erro esteja menor do que 0,001, tá? Então, ele não é construído para você pegar o exato momento em que o erro vai dar menor ou igual que 0,001, tá? Então, por isso que o número de iterações que a gente acabou fazendo dá muito menor do que o número de iterações que aparece ali pela conta, tá? Esse número 196... ele me garante, assim, eu matematicamente tenho certeza absoluta que se eu fizer 196 iterações, eu vou ter um erro de 0,001, tá? Na prática, a gente conseguiu um erro menor mais rápido, que bom, mas provando matematicamente eu tenho um número muito maior, tá? Só pra vocês entenderem que as informações não são conflitantes. Mas então era só isso, né? Resposta 160 aqui no primeiro item e 196 aqui no segundo item.